Nas primeiras 12 horas de qualquer colapso sério, todos os postos de gasolina do país são saqueados. Você já sabe disso. O combustível acaba primeiro, seja drenado pelas pessoas que chegaram cedo, ou tornando-se inacessível no momento em que a energia cai e as bombas elétricas param de funcionar. Então, as prateleiras são limpas. Garrafas de água, salgadinhos, carnes secas, barras energéticas, qualquer coisa comestível desaparece nas mãos de pessoas em pânico que tratam a loja de conveniência do posto como se fosse sua última ceia. A vizinha de quarta hora. O lugar parece ter passado por um tornado, vidro quebrado, prateleiras vazias, talvez algumas embalagens amassadas no chão que foram pisoteadas na correria. E então, todos vão embora. Eles olham para a carcaça saqueada, do que costumava ser um posto de gasolina, e o descartam como algo acabado, pilhado, sem nada que valha a pena voltar. E é exatamente nesse momento que você entra, porque cada pessoa que saqueou aquele posto estava pensando nas mesmas três coisas: combustível, comida e água, e na pressa de pegar o óbvio. Eles ignoraram completamente um prédio cheio de materiais que são indiscutivelmente mais úteis para a sobrevivência a longo prazo do que qualquer coisa que estivesse nas prateleiras. Um posto de gasolina não é apenas um lugar que vende lanches e gasolina. É uma pequena instalação industrial repleta de compostos químicos, componentes mecânicos, materiais estruturais e equipamentos especializados que a maioria das pessoas nem percebe que existem, porque nunca tiveram motivos para pensar no que está atrás do balcão, debaixo do piso ou parafusado às paredes. Aqui estão as 7 coisas que ainda estão em todo posto de gasolina vazio após os saqueadores irem embora. E por quê? Cada uma delas pode ser a razão pela qual você ainda estará respirando daqui a um mês. No 1. O fluido de limpeza de para-brisa e cada gota que sobrou na prateleira, ou no estoque dos fundos. Eis o que acontece nos primeiros dias de um colapso. As pessoas passam correndo pelo fluido de para-brisa como se fosse piada. Porque quem precisa limpar o para-brisa quando o mundo está acabando? Eles pegam as garrafas de água e deixam o líquido azul lá, intocado. Ao fazerem isso, ignoram uma das soluções químicas mais versáteis que você encontrará fora de um laboratório. O fluido de para-brisa comum é basicamente uma mistura de água e metanol. Normalmente entre 20% e 50% de metanol, dependendo da marca e da resistência ao clima. O metanol é um álcool! E o álcool é uma das substâncias fundamentais da química de sobrevivência. Como acendedor de fogo, o fluido é extraordinariamente eficaz. Despeje uma pequena quantidade sobre gravetos ou isca, e ele inflama facilmente, queima quente e funciona mesmo quando o combustível está levemente úmido, o que será o caso na maioria das vezes. Quando você estiver coletando lenha do chão em condições úmidas. Diferente da gasolina, que inflama violentamente e pode explodir no seu rosto se você não tomar cuidado, o fluido à base de metanol queima de forma mais controlada e previsível, sendo muito menos propenso a transformar sua fogueira em uma crise. Além de acender fogo, o fluido serve como um desinfetante de superfícies surpreendentemente eficaz. A concentração de metanol na maioria das misturas comerciais é alta o suficiente para eliminar bactérias e muitos vírus em contato, o que o torna inestimável para esterilizar ferramentas, limpar feridas em uma emergência quando você não tem absolutamente nada, e limpar superfícies no seu abrigo para reduzir a propagação de doenças. Quero deixar bem claro, você nunca bebe isso. Nunca usa em feridas profundas se tiver outra opção, e mantém longe dos olhos e de qualquer alimento aberto. O metanol é tóxico se ingerido, mas como desinfetante externo e acelerador de fogo, é ouro líquido que os saqueadores deixaram para trás porque o rótulo dizia fluido de para-brisa. E seus cérebros classificaram como coisa de carro que não preciso mais. E aqui está o detalhe que realmente eleva isso. Em condições de congelamento, o fluido não congela. Esse é literalmente o seu propósito, permanecer líquido em temperaturas muito abaixo de zero. Isso significa que, se você precisar de um líquido que permaneça fluido no inverno rigoroso para acender fogo, limpar ou qualquer outra aplicação, esta é a única substância no posto que o frio não pode tirar de você. Todo posto estoca isso, geralmente em galões, e quase sempre há excesso no estoque dos fundos, pois é um produto de giro lento que é entregue em grandes quantidades. Pegue quantos galões puder carregar. No 2. Os mapas. Mapas rodoviários de papel dobráveis. O tipo que postos vendem. Em racks de metal perto do caixa, há décadas, e o tipo que absolutamente ninguém pensa em pegar quando está ocupado. Enchendo a mochila com carne seca. Em um cenário de colapso, seu celular vira um peso de papel em 1 ou 2 dias e com ele seu GPS. O Google Maps, né, sua capacidade de ver imagens de satélite da área onde você está navegando e, basicamente, todas as ferramentas de navegação das quais você dependeu nos últimos 15 anos. No momento em que aquela tela escurece, seu conhecimento geográfico encolhe, ao que você consegue ver pessoalmente de onde está, e ao que consegue se lembrar de dirigir por essas estradas quando elas eram funcionais. Um mapa de papel do seu estado ou região restaura quase toda essa capacidade instantaneamente. Você pode identificar fontes de água, como rios, lagos e reservatórios, que você nem sabia que existiam a uma curta distância. Você pode planejar rotas de evacuação que evitem grandes rodovias.
e centros populacionais, usando estradas secundárias que a maioria dos evacuados não pensará em pegar. Você pode estimar distâncias, identificar potenciais locais de abrigo, como parques estaduais e estruturas rurais, e orientar-se usando pontos de referência e cruzamentos. Mesmo quando todas as ferramentas eletrônicas falharam, um mapa regional detalhado também permite planejar expedições de suprimentos sistematicamente em vez de vagar aleatoriamente, porque você pode identificar a localização de pequenas cidades, postos rurais, áreas agrícolas e outras zonas ricas em recursos que estão longe o suficiente dos centros populacionais, para terem evitado a onda inicial de saques. E se o posto não tiver mapas rodoviários tradicionais? Verifique atrás do balcão e no escritório. Quase sempre há folhas de rotas de entrega, mapas locais colados na parede para referência dos motoristas e às vezes atlas regionais completos, usados pelo gerente do posto para a logística. Tudo isso é inteligência de navegação que cabe no seu bolso e pesa menos que um sanduíche. E o fato de ser de graça, em um prédio que todos os outros já descartaram como vazio, é o tipo de vantagem que faz você se perguntar: por que o planejamento de sobrevivência se tornou complicado? No 3, as mangueiras de borracha das bombas de combustível e do compressor de ar. Isso exige uma faca e cerca de 15 minutos de trabalho, mas o retorno é enorme, porque mangueiras de borracha flexíveis são um dos materiais mais difíceis de encontrar em um colapso. E uma das coisas mais úteis: cada bomba de combustível de posto tem uma mangueira que vai da carcaça da bomba até o bico, feita de borracha reforçada, projetada para resistir à exposição contínua à gasolina, diesel, temperaturas extremas e radiação UV sem se degradar. É resistente, flexível, resistente a produtos químicos e, normalmente, tem cerca de 2 centímetros de diâmetro interno, um tamanho quase perfeito, para sifonar líquidos de um recipiente para outro. Sifonar é a aplicação óbvia e é crítica. Ser capaz de transferir combustível, água, ou qualquer outro líquido de um recipiente que você não consegue levantar, ou de uma fonte que você não alcança diretamente para um recipiente portátil, lhe dá uma capacidade logística que a maioria das pessoas não tem. Mas mangueiras de borracha fazem muito mais que sifonar. Podem ser usadas como torniquete que aplica pressão controlável sem cortar a pele, como um cinto ou corda faria. Podem servir como acoplamento flexível entre canos rígidos ou recipientes, permitindo que você construa sistemas de encanamento improvisados, que direcionam a água de pontos de coleta para recipientes de armazenamento sem carregá-la à mão. Corte em seções curtas e use como pegas para ferramentas de metal, que, de outra forma, causariam bolhas nas suas mãos. Corte no sentido do comprimento e envolva arestas afiadas na construção do seu abrigo para evitar cortes. Use um pedaço como cano de zarabatana para caçar pequenos pássaros e roedores com dardos afiados, o que parece primitivo até você perceber que é silencioso. Não exige munição que você não possa fabricar e funciona a distâncias de até 9 metros com prática. O compressor de ar do lado de fora do prédio tem sua própria mangueira espiralada, geralmente mais fina que a de combustível, e esse diâmetro é perfeito para aplicações médicas como estetoscópios improvisados, tubos de drenagem para cuidados com feridas, e sistemas de hidratação onde você precisa beber água de um recipiente mãos livres enquanto trabalha ou se move entre as bombas de combustível e a estação de ar. Um único posto lhe dá de 6 a 12 metros de mangueira de borracha de alta qualidade em vários diâmetros, e tudo o que custa é o tempo para cortá-las. No 4, os extintores de incêndio. E sim, eu sei que isso também estava na lista de prédios abandonados, mas postos de gasolina merecem menção especial, porque costumam ter mais e maiores extintores do que quase qualquer outro prédio comercial que você encontrará. Um posto comum deve ter vários extintores grandes posicionados perto das bombas, dentro da loja e na área de estoque e, devido ao risco de incêndio associado ao armazenamento de combustível, tendem a ser unidades de alta capacidade, e não os pequenos cilindros de escritórios. Tudo o que eu disse antes sobre extintores se aplica aqui. O pó de fosfato monoamônico dentro deles serve como fertilizante. O cilindro pressurizado é um recipiente de metal durável, com uma dúzia de usos secundários, e uma rajada de pó químico no rosto é uma das opções de defesa não letal mais eficazes disponíveis. Mas extintores de postos oferecem um bônus que a maioria dos prédios não oferece. Muitos postos também estocam extintores de CO2, especificamente classificados para incêndios elétricos e de combustível. E o dióxido de carbono comprimido dentro desses cilindros tem suas próprias aplicações únicas, uma rajada de CO2. Cria uma nuvem instantânea de gás extremamente frio, que pode ser usada para congelar rapidamente pequenas quantidades de comida para conservação de curto prazo, para entorpecer uma área da pele. Antes de um procedimento médico doloroso, quando anestésicos não estão disponíveis, ou para criar uma distração visual e auditiva dramática, caso precise romper contato com um grupo ameaçador e desaparecer na confusão. Não digo que essa seja sua primeira escolha para esses problemas, mas quando suas opções se restringem ao que você pode coletar de um prédio morto, um extintor de CO2 é algo absurdamente útil que ninguém mais considerou pegar.
No 5, a máquina de café comercial, ou, mais especificamente, o elemento de aquecimento e a jarra de metal dentro dela. Todo posto tem pelo menos uma estação de café de vários queimadores. E embora o café em si já tenha acabado ou esteja velho, a máquina ainda está lá, cheia de componentes projetados para fazer uma coisa muito específica. E muito valiosa: aquecer líquidos rapidamente e mantê-los quentes. A placa de aquecimento sob cada queimador é um elemento resistivo plano, que converte eletricidade em calor, com eficiência quase perfeita. Embora não seja útil sem energia elétrica, a placa de metal em si é uma superfície espessa e condutora de calor, que funciona muito bem como plataforma de cozimento quando colocada sobre uma fogueira ou brasas. Ela distribui o calor uniformemente, não empena em temperaturas de cozimento. E já tem o formato de um fogão em miniatura que pode segurar uma panela, uma lata ou um pedaço de carne sendo cozido diretamente em sua superfície. As jarras de aço inoxidável são, indiscutivelmente, ainda mais valiosas. Uma jarra de café comercial é um recipiente isolado de parede dupla, projetado para manter líquidos quentes por horas, sem qualquer fonte de calor externa. Em termos de sobrevivência, isso a torna um dos melhores recipientes de armazenamento e transporte de água que você encontrará em qualquer lugar. Encha-a com água fervida, e ela permanece quente o suficiente para aquecer sua temperatura corporal à noite e esterilizar curativos. Ou preparar comida que exige água quente para reidratar durante o dia. O isolamento funciona ao contrário. Encha com água fria, e ela permanece fresca por muito mais tempo que um recipiente comum. O que importa quando você está racionando água em condições de calor e a evaporação de um recipiente aberto está roubando seu suprimento? A maioria das estações de café tem de 3 a 5 jarras, e cada uma é um recipiente isolado feito sob medida que custaria 20 ou 30 dólares em uma loja. E agora está disponível de graça em um prédio que todos os outros já decidiram que não tinha mais nada a se oferecer. No 6, a seção automotiva, especificamente o óleo de motor, o fluido de freio e o anticongelante que ninguém pegou porque nada disso é comida, esse grupo de produtos. Quase sempre fica intocado após um evento de saque, porque o valor de sobrevivência não é óbvio para alguém cujo horizonte de planejamento se estende a cerca de 8 horas no futuro. E isso é um presente para quem pensa a longo prazo. Óleo de motor é um lubrificante, e lubrificação é algo em que você não pensa. Até que tudo comece a travar, ranger e falhar ao seu redor. Dobradiças de portas que rangem e anunciam sua presença. Ferramentas manuais que enferrujam e se tornam inutilizáveis. Zíperes que travam em seu equipamento, lâminas que precisam de uma camada protetora para evitar corrosão. Todos esses problemas desaparecem com uma fina aplicação de óleo de motor. Além da lubrificação, o óleo é um combustível que queima lenta e constantemente, tornando-se uma base excelente para lâmpadas improvisadas. E tochas de longa duração quando você precisa de luz sustentada em vez do clarão rápido de uma chama aberta. Um pavio de algodão ou uma tira de tecido embebida em óleo de motor e colocada em um recipiente de metal. Cria uma lâmpada que queima por horas com poucas colheres de sopa de óleo, com uma chama constante que produz luz e uma quantidade modesta de calor. É enfumaçado e cheira mal, então você não o usaria dentro do seu abrigo para iluminação de rotina, mas para iluminação externa, marcação de perímetro ou sinalização. É confiável e quase inesgotável, dada a quantidade que um posto estoca. O fluido de freio tem uma propriedade da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que se torna notavelmente útil em um contexto de sobrevivência. Quando misturado com cloro granulado, do tipo encontrado em lojas de piscina ou instalações de tratamento de água, ele sofre uma reação exotérmica violenta que entra em combustão espontânea. Menciono isso não como um método principal de acender fogo, mas como uma opção de emergência. Para condições onde a ignição convencional é impossível, como frio ou umidade extremos, onde fósforos e isqueiros e métodos de fricção falham, uma pequena quantidade de fluido de freio despejada sobre uma pilha de cloro granulado entrará em combustão em cerca de 30 segundos. Sem precisar de faísca ou chama. Armazene-os separadamente, obviamente, e trate ambos os produtos químicos com sério respeito, mas saber que essa reação existe. E ter os componentes disponíveis lhe dá uma opção de fogo reserva, que quase nada mais pode igualar. Anticongelante etilenoglicol é tóxico para beber, mas tem aplicações legítimas de sobrevivência como fluido de transferência de calor, se você estiver construindo qualquer tipo de sistema de aquecimento improvisado que circula líquido por canos ou mangueiras para distribuir calor. O anticongelante faz esse trabalho melhor que a água, porque tem um ponto de congelamento mais baixo e um ponto de ebulição mais alto, significando que funciona em uma faixa maior de temperaturas sem congelar nos seus canos ou evaporar em vapor. É uma aplicação de nicho, mas em uma situação de sobrevivência de longo prazo em clima frio, onde você está projetando soluções de aquecimento para um abrigo estabelecido. Ter alguns galões de anticongelante disponível é a diferença entre um sistema que funciona o inverno todo e um que congela sólido.
na primeira noite em que a temperatura cai abaixo de zero. No set, o sistema de câmeras de segurança e a fiação atrás do balcão. Esta é a que ninguém em 1 milhão de anos pensaria em pegar. E é a que pode lhe dar a maior vantagem a longo prazo de toda esta lista. Todo posto de gasolina construído nos últimos 20 anos tem um sistema de câmeras de segurança de circuito fechado, consistindo normalmente de 4 a 8 câmeras pequenas, conectadas por cabo coaxial ou Ethernet a uma unidade de gravação, armazenada em algum lugar atrás do balcão ou no escritório dos fundos. As câmeras em si são resistentes às intempéries, compactas e projetadas para operar em condições de pouca luz, o que significa que contém pequenos conjuntos de LEDs infravermelhos que emitem luz em um espectro invisível ao olho humano, mas detectável pelo sensor da câmera. Agora, essas câmeras são inúteis sem energia e um monitor, e em um cenário de colapso você provavelmente não montará um sistema de vigilância tão cedo, mas os componentes dentro delas são outra história. Os LEDs infravermelhos podem ser colhidos e conectados a uma bateria para criar uma fonte de luz que é completamente invisível ao olho nu, mas ilumina uma área para qualquer pessoa olhando através de um sensor de câmera ou dispositivo de visão noturna. Se você tiver ou adquirir qualquer tipo de equipamento de visão noturna, ter um estoque de LEDs infravermelhos permite iluminar seu abrigo, seu perímetro ou sua área de trabalho sem produzir nenhuma luz visível. Você opera na escuridão total aparente, para qualquer um sem o equipamento certo, enquanto vê seu ambiente claramente. Mas mesmo sem visão noturna, o valor real está na fiação em si. Os cabos coaxiais e Ethernet que vão das câmeras à unidade de gravação são fios de alta qualidade, blindados e resistentes às intempéries, em comprimentos de 15 a 60 metros por lance, e um sistema típico de posto contém várias centenas de metros no total. Isso é corda pronta para uso. Fio de antena, material de amarração e cabeamento elétrico, que você não precisa arrancar de paredes ou puxar de um compartimento de motor. Já está tudo passado ordenadamente pelo teto e paredes, frequentemente preso com fixadores fáceis de remover. Puxe os cabos, enrole-os e você terá mais fios utilizáveis do que a maioria das pessoas acumularia em uma semana saqueando outros prédios. E a própria unidade de gravação, uma pequena caixa de metal, contendo geralmente um disco rígido e circuitos básicos, é uma fonte de componentes como capacitores, placas de circuito e ímãs, que têm aplicações em tudo. Desde construir rádios improvisados até criar ferramentas eletromagnéticas simples. Então, aqui está o quadro completo do que você está levando consigo. Após passar 1 hora em um posto de gasolina que todo outro sobrevivente descartou como vazio e inútil, você tem galões de acendedor de fogo e desinfetante à base de metanol, que não congelam no inverno. Você tem mapas de papel que restauram sua capacidade de navegar por toda uma região sem eletrônicos. Você tem de 6 a 12 metros de mangueira de borracha resistente a produtos químicos em vários diâmetros para sifonagem, aplicações médicas e encanamento improvisado. Você tem extintores de alta capacidade, carregados com compostos químicos multiuso. Você tem jarras de aço isoladas e um elemento de aquecimento de metal plano para cozinhar e armazenar água quente. Você tem óleo de motor, fluido de freio e anticongelante que servem como lubrificante, combustível de lâmpada, ignição de emergência e fluido de transferência de calor. E você tem centenas de metros de fiação blindada, além de uma caixa de componentes eletrônicos que o resto do mundo classificou como tecnologia inútil no momento em que as luzes se apagaram. Essas são 7 categorias de material de sobrevivência retiradas de um prédio que todos os outros na área já saquearam e abandonaram, plenamente convencidos de que tinham levado tudo o que valia a pena. A comida acabou e o combustível secou, e isso é tudo o que qualquer um conseguia ver, porque é só isso que foram treinados para procurar. Mas você não está procurando pelo que um posto de gasolina vende. Você está olhando para o que um posto de gasolina é. Um pequeno prédio industrial cheio de produtos químicos, metais, recipientes isolados, borracha, fios e vidro. E você o vê como o depósito de suprimentos que ele realmente é. Os saqueadores levaram as barras de chocolate. Você levou a infraestrutura de sobrevivência. E daqui a um mês, quando as barras de chocolate forem uma lembrança distante e o verdadeiro desafio de se manter vivo estiver apenas começando, você ainda estará usando o que tirou daquele posto, muito tempo depois de todos terem esquecido que ele existia.